Desde 13 anos, eu estava no ônibus. Eu tinha 13 anos, eu estava na parada de ônibus na frente da casa da minha avó, com o uniforme da escola. 2 caras passaram, palparam meus peitos e saíram correndo, rindo. E eu fiquei lá com aquela cara de bobada, sem entender direito o que estava acontecendo. Quando eu tinha mais ou menos uns 7 ou 8 anos, eu estava numa festa de família de igreja no interior, com toda a minha família, e um homem começou a me chamar, e quando eu olhava para ele, ele começou a mandar beijinho, começou a se insinuar e a se tocar todo. E daí eu comecei a evitar, não olhava para ele, e ele começou a jogar papéis e coisas em mim para que eu ficasse olhando para ele se masturbando. E logo depois, sei lá, acho que uma semana depois, tocou o telefone da minha casa dos meus pais e eu atendi, era um homem. Começou a fazer umas perguntas aparentemente inocentes de quem eu era, quantos anos eu tinha, e eu fui respondendo. Daqui a pouco ele disse, eu queria muito te ver pelada, ver a tua bundinha. Eu só consegui dizer não, desliguei o telefone e comecei a chorar desesperadamente. Pode parecer meio bobo, mas é o primeiro que eu lembro. Eu tinha uns 9 ou 10 anos, eu estava passeando com os meus cachorros na rua e um cara passou de bicicleta e virou pra mim e disse, que rabão, hein? E aí eu fui correndo pra casa. Eu tinha 12 anos, eu estava indo para a escola de uniforme, calça da escola, camiseta da escola, tênis, e um carro parou perto e abriu o vidro e parecia que ele ia pedir informação, mas ele perguntou por quanto eu topava entrar no carro dele. E foi bem ruim, eu saí sem responder, mas cheguei chorando sem saber se eu ia para a escola, se eu ia para casa. Não sabia o que fazer. E foi isso. Eu tinha recém feito 17 anos, eu estava entre amigos, na casa de um amigo. Eu saí da casa e um guri me seguiu e me beijou à força. E depois ficou contando vantagem, dizendo que era assim que se fazia. Quando eu tinha 17 anos, eu precisei aprender a brigar para me livrar de uma tentativa de estupro. Eu não sofri nenhum arranhão, mas fiquei com muito medo. Eu devia ter uns 12 ou 13 anos, estava no ônibus, levantei para sair e o cara que estava atrás de mim ficou alisando a minha bunda. E eu fiquei com tanto medo e vergonha que eu fiquei paralisada e não fiz nada. Isso durou alguns segundos até a hora de eu descer do ônibus. Eu tinha uns 8 anos e ele uns 12. E ele sempre ia na minha casa para brincar comigo, porque era filho de um amigo da família. Até um dia que ele trancou a porta do quarto, abaixou as calças e veio na minha direção. Eu consegui me debater, correr, abrir a porta do quarto e me livrar daquela situação. Eu tinha uns 10 anos de idade quando entrei no prédio de uma amiga na Praia de Belas. E entrei sozinha. Quando abro a porta, vejo um homem, o cara abriu uma capa e ele estava se masturbando e me mostrou e olhou bem para mim. E eu me assustei muito, foi uma agressão muito forte, eu saí correndo, lembro até hoje do meu desespero e nunca esqueci desse episódio. Eu tinha 11 anos, eu estava caminhando, indo em direção ao colégio, jogar vôlei no final de tarde. Era verão, eu estava usando uma blusinha de alcinha branca e passei por um grupo de operários que estava descarregando material na frente de uma obra. Um deles ficou me olhando e comentando, os colegas, falou alto que queria pegar os meus peitinhos e chupar. Eu me senti envergonhada, me senti muito exposta e ainda me senti culpada por ter acontecido isso. Eu tinha uns 12, 13 anos, quando eu fui pegar um ônibus, entrou um homem e ele parou justamente atrás de mim, grudado, encostado em mim. E nesse momento eu peguei, me virei pra ele e perguntei, falei bem alto, e aí, não tem lugar pra te ficar no ônibus, tá faltando espaço pra ti? Aí ele ficou meio constrangido, viu que as pessoas estavam cuidando dele e saiu. Esse foi meu primeiro assédio. Eu tinha uns 13 anos, eu estava esperando o elevador e um cara que tinha uns 30 e poucos começou a me olhar de cima a baixo, assim. Quando a gente entrou no elevador, ele colocou a mão na minha cintura e disse, tu sente cócegas?
Eu me senti bem mal, assim, na situação, porque, enfim, estavam os dois ali no elevador, eu era nova e por alguém tá se achando no direito de colocar a mão em mim, assim, no meu corpo. Eu vi que ele estava com más intenções, então eu mudei de lugar. E quando eu vi